a minha história, assim, com a meditação, com o autoconhecimento, eu acredito que ela é muito natural e espontânea como em todo mundo, né? Uhum. A gente acha assim, nossa, o que essa pessoa fez, né? Quando foi que ela, né, engatou nesse caminho. E, na verdade, se a gente parar para perceber, desde que a gente começa a se entender, né, aqui, por gente individual neste mundo, a gente já começa a ter algumas questões, né, a se questionar. E eu acho que isso para mim já é o começo do autoconhecimento, né? Então, Uhum. mas eu sempre fui uma pessoa assim, né? Hoje eu trabalho com terapias, né? Eu estudo terapias. Meu foco são as psicoterapias e o meu maior foco é o psicotrauma, né? Estudar mais Uhum. o nosso campo, o nosso sistema de memórias que armazenam aí informações que estão nos bloqueando, nos impedindo no nosso desenvolvimento mais espontâneo, autêntico. Eu sempre gostei muito do esporte, né? Eu Uhum. sempre me dei muito bem com o esporte, com é, o movimento do corpo. E Uhum. eu estudei num colégio que era um clube, e eu passava o dia nesse clube, meus pais iam me buscar à noite, então eu passava o dia fazendo esporte. E eu Legal. lembro que, bom, eu tenho uma infância escolar dislexa, né? Então eu não contextualizava muito os conteúdos, né, escolares. Uhum. Então, eu sempre fui muito tirada de burra, né, de desatenta, né, a professora estava ensinando ali alguma matemática, eu estava olhando a formiguinha na parede. Quando eu olhava para frente, já era outra professora, já era outra matéria, eu falava assim, meu Deus, o que aconteceu? Então, eu já tinha essa, né, eu acho que como todo mundo, ninguém é igual, né? Cada um tem um Uhum. tempo de aprendizado e Exato. um, um, um estímulo diferente para o aprendizado de cada momento. E o que as escolas não estão prontas para isso ainda. Aham. Então, eu percebia que quando eu estava no esporte, eu era boa. Então, eu tinha destaque, eu conseguia entender, eu conseguia executar e eu conseguia ter notas melhores, né? Uhum. Uhum. Então, eu era convidada para representar o time, eu era convidada para ir lá fazer algum campeonato, e eu via que eu conseguia entender muito bem através do corpo, mas Uhum. através da mente, quando tinha muita explicação, eu não entendia, mas quando era para o corpo, eu entendia. Mas até Aham. então, eu ainda não tinha essa construção, né? Esse discernimento. Aham. Eu só sabia. Então, eu sempre gostei muito do movimento, do corpo, e sempre fiz esporte. Quando eu tenho 43 anos, recém-feito, né? Uhum. Quando eu tinha uns 14 anos, eu vi uma revista. Um amigo do meu pai trabalhava na Varig e ele era Uhum. piloto da Varig. E ele trouxe uma revista do avião. E nessa revista tinha uma reportagem de um yogi indiano, senhor já. E aí tinha as posturas, umas fotos de posturas e falando, né, da prática, da importância, a filosofia, bem pouquinho, era uma matéria pequenininha, mas eu fiquei encantada e eu quis fazer aquelas posturas. Eu Aham. olhava para a foto e eu fazia, e eu tinha aquela revista comigo, isso há muitos anos atrás. Não tinha em São Paulo, onde eu morava, uma escola de yoga, um estúdio de yoga, não existia. Até Aham. então eu não sabia de nenhum, assim, né? Sabia, estava começando a saber um pouco dessa coisa de história de yoga. Tinha essa revista que me acompanhou por uns meses. E eu lembro que nessa entrevista, esse, esse entrevistado, o Yogi, ele disse Aham. que permanecia em Shishasana, né, aquela postura da invertida sobre a cabeça, ele permaneceu por 8 horas. E aí eu Nossa. falei, nossa, ele ficou 8 horas. E eu lembro na primeira vez que eu fui tentar fazer a postura, eu consegui de cara. E eu fiquei. E eu já
consegui alinhar o pescoço, que eu vi que o pescoço assim, eu já puxei para trás, eu vi que tudo era fácil ali naquele momento, né? E aí eu tentei ficar. E eu fui ficando, e fui ficando, e fui ficando, e fui ficando, e eu tinha isso uns 15 anos já, assim, né? E aí, e aí o tempo foi passando, até que um dia, depois de um tempão de prática, eu consegui ficar 40 minutos em Shishasana. E eu fui assim, né, o maior desafio. E eu me apaixonei, eu queria, fui buscar. Então, aí eu fui viajar para o sul, conheci uma pessoa que praticava yoga, que ela já tinha morado fora, né, aprendeu yoga fora. E aí ela ia dar uma prática na praia, eu fui com ela, a gente fez a nossa prática. E aí eu me apaixonei. E eu, quando voltei para São Paulo, eu procurei uma escola, eu fiquei sabendo que tinha essa escola. Na verdade, acho que ela que me deu a dica, que era uma escola, né, era do The Rose na época, nem chamava The Rose, né? Era do The Rose, né? Tinha já todo o nome dele, mas era uma escola de uma da linha que ele pratica, né? Que era a Swastika Yoga. Eu falei, eu vou lá. Só que quando eu fui, tinha todo um pré-requisito. Então você tinha que ler um livro, aí depois você tinha uma prova, aí depois você tinha um teste, até que você podia fazer a aula. E eu fui, e era bem caro, assim. Eu lembro que era. E aí eu comecei a fazer. Na época, eu achei que eu assim, eu amava os movimentos do corpo e tinha um pouco da filosofia, uma coisa super linda que me atraía mais. E eu lembro de gostar muito da parte da meditação. E eu conversei com uma amiga que na época era mais velha, uma amiga da minha mãe, não sei o que, era mais velha, e ela frequentava um templo budista na Liberdade. E eu falei para ela que praticava yoga, que tinha meditação, e aí ela me comentou que tinha meditação no budismo, que era a maior parte, inclusive, né? Que eles não praticavam asanas, mas os exercícios, mas eles praticavam a meditação. E eu pedi para ela me levar lá, e ficou nessa de combinar. E eles tinham uns mantras também, que eu fiquei assim, ó, apaixonada. Então, essa parte da meditação era o que mais me conectou depois, né, dos movimentos. Então, o que eu percebia é que na aula, nessa escola, eu estava buscando a beleza dos asanas, a beleza daquela coisa estética, e que era isso, né? Não tinha aquela coisa, é a espiritualidade. Inclusive, pela própria estilo ali, né? A coisa era nova ainda aqui também no Brasil, então aí quando eu fui pro templo budista, aí eu comecei a entrar num lugar mais raiz, um lugar mais humilde, assim, sabe? Foi de uma humildade, assim, a minha experiência, uma coisa tão linda. Eu fui recebida com pureza, né? Por bodhisattvas, né? Por monges ali muito delicados, e aquilo me encantou. E aí eu comecei a frequentar, então, a meditação budista, né? Então eu comecei a frequentar, estudar, e tinha muito filosofia, tinha os ensinamentos que, né, os professores passavam ali, e eu ficava assim encantada. E até que eu fiz o meu primeiro retiro de meditação, que foi um retiro no interior de São Paulo. Só tinha senhores e senhoras. Nossa. Eu era mais novinha, eu tinha 17 anos. E aí eu fui lá era um fim de semana, meditar. E eu queria fazer tudo certinho. Eles têm disciplina, horário direitinho, e aquilo. Eu estava amando aquela disciplina, sabe? Aquela coisa de acordar cedinho, de ter pouca coisa para comer, de ter o horário certinho. E eu ficava esperando os horários da refeição, mas não tinha horários da refeição. Tinha o café da manhã, acho que o almoço e uma sopa de janta. Então era. E aquilo me deixou num lugar muito desconfortável. Só que curioso, eu consegui ter uma oportunidade de ver quanto barulho, né? Quanto os movimentos a minha mente e o meu corpo estão fazendo, que só me distrai, né? E me distrai, e aí você vê que tem tanta coisa mais profunda acontecendo, e que essas distrações, né,
nos impede de acessar, e lá eu tive essa oportunidade. E depois eu continuei mais um tempo nessa escola, mas por conta financeira, pela parte financeira mesmo, eu tive que parar. E eu parei, mas continuei. Aí conheci uma pessoa que também praticava e que me indicou. E aí eu lembro de me manter um pouco nessa linha do budismo. E quando tinha retiros eu ia. Teve um dos retiros que teve prática de yoga com uma senhorinha. E aí foi. E aí eu fui tendo esse contato, assim, a vida foi desenrolando. Baseado, mas eu fui morar na Austrália com meu marido, aí depois, quando a gente era novinho e a gente namorava, então eu fazia, as práticas de yoga foram, né, surgindo dentro de academias, e aí eu ia, e uma hora identificava com um professor, outra hora com outro, até que encontrei uma pessoa maravilhosa, um professor incrível, assim, que realmente tinha uma conexão, assim, com o corpo, com uma conexão, com uma intimidade, sabe, com, com algo muito interno. E eu falei, nossa, me ensina como é que chega nesse lugar, né? E eu lembro de ficar, assim, realmente apaixonada por tudo isso, de ler livros, de buscar leitura, de fazer minha prática de qualquer jeito, ficava toda torta, toda esquisita, né? Não sabia se estava fazendo certo, ficava querendo corrigir, fazer perfeito, ficava dura, rígida, acordava às 4 horas da manhã, e começou a ser, assim, muito bom, foi potente. Mas quando os meus filhos nasceram, assim, né? Antes disso, já estava, né? Já a rotina vai mudando. Então, ia e vinha, né? Mas a prática diária, todo dia um pouquinho.